ele vem sempre trazendo, abrindo uma porta para você. Primeiro você precisa buscar ele. Agora que eu vou para a palavra aqui, eu falei 47 minutos de alguma experiência, né, algo aqui, mas agora vamos ler aqui. Então, o semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear enquanto estava espalhando as sementes. Algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Depois vocês vão entender qual área, qual parte que eu estou e qual parte você pode estar. Será que você está entre as pedras? Será que você está durante o caminho? Será que você está vamos só terminar aqui, ó. Então outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Então vai prestando atenção. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no caminho, no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Então vou repetir esses dois aqui, ó. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Essas que caíram onde tinha pouca terra. Amém? Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Então vamos vendo aqui, vamos lendo e para você entender aonde você se encaixa aqui. Mas as sementes que caíram na terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam essa palavra, então ouçam. Presta atenção. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre a parábola. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Às vezes é isso aqui, ó. Eu vou parar aqui para passar algo bem rápido. Já viu esses debates que tem na internet? Debate de cientista, debate de filósofo, debate de físico com cristão, com teólogo. É isso aqui, ó. Não adianta você debater com uma pessoa que não está no reino, ela não vai entender as coisas de Deus. Às vezes você vê uma pessoa até você, Thais, se vê uma pessoa até você, Cláudia, se você vir até uma pessoa até o Sidney, até o Diácono Mar, se vem uma pessoa até você querer começar a discutir coisas do reino, irmão, não discute. Irmão, tá certo, você não entende? Beleza. Fala através ou então você tem que falar com ela através de parábola. Então não adianta você discutir com pessoas que não estão no reino. Então que Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra os segredos do reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábola. Ou seja, para um cientista, para um físico, para um filósofo, você tem que desenhar. Você tem que desenhar para eles entenderem o mundo espiritual. Então, a Bíblia fala que aos grandes estudiosos, entendeu? Eles, na verdade, eles não sabem de nada. A Bíblia fala que Deus pega eles na sua ciência. O cientista é pego na própria ciência. O filósofo é pego na sua própria filosofia. O físico é pego na sua própria física. Então a Bíblia fala que Deus ia usar o pequeno para confundir o maior. Então aqui ele fala, Jesus disse a eles: a vocês eu mostro, ou seja, aos pequenos, a nós, eu não tenho formação nenhuma de filosofia, ciência, nada. Eu tenho formação em oração. Mas Jesus falou: a vocês, a Thaísa, a Cláudia, eu mostro os segredos do reino. Por quê? Porque vocês estão em Cristo, vocês estão com Ele. Então, se vem pessoas querer discutir vocês sobre Bíblia, discutir, eu acho muito feio.
esses canais no YouTube de discussão teológica, irmão, discutindo se Adão tinha umbigo ou não, se Eva tinha umbigo ou não, discutindo, o povo começa a discutir se o mar abriu, se não sei o que, começa a discutir, o povo começa a discutir coisas, irmão, que é besteira. Aí vem um cientista querer discutir com outro filósofo, com um teólogo. Irmão, apóstolo Paulo falou que isso é perca de tempo, isso é palhaçada. Querer discutir as coisas do reino com quem não vive o reino é palhaçada. É igual a Thaísa, ela é engenheira civil, eu querer discutir uma coisa com ela que ela entende, eu falar para ela que ela está errada. Não, você tem que fazer isso, porque tá... Aí eu não sou formado em nada, eu não faço nada que ela faz. Aí eu quero discutir com a Thaísa, que faz um negócio bem feito, que faz engenharia ali civil, que sabe onde colocar todos os processos, é uma engenheira. Então, se vem pessoas que querem discutir com vocês as coisas do reino, as coisas de Deus, irmão, eu não estou para discutir com você. Você quer saber de Deus? Anda comigo. Então, quando o cara falou assim, me prova Deus, eu provo. Eu provo que Deus existe para a sua vida, eu provo. Então, você vai ter que pegar meu endereço e vir aqui e viver uma semana comigo. Aí eu vou te provar Deus. Você quer que eu te provo Deus? Eu te provo Deus. Você tem que andar comigo uma semana. Não vou levar você nem para a igreja, não. Não estou falando de levar para a igreja, não, viu? Eu não sou como religioso, não. Vou te provar Deus, eu vou te levar para a igreja, não. Vou te levar para a igreja, não. Vou te provar Deus na minha vida, no meu dia a dia, no meu fazer, entendeu? Mas aí você vai ter que levantar também às 3 horas da manhã, igual eu levanto, você não vai dormir até tarde. Você vai ter que levantar às 3 horas da manhã para orar comigo, junto. Vai ter que fazer o mesmo jejum, vai ter que entrar Aí você vai ver Deus agir. Agora, vou discutir com um cientista, vou discutir com um amigo. Jesus é por que Deus... Irmão, você não vai entender nunca, irmão. Aqui mesmo Jesus fala, Jesus disse a eles, a vocês Deus mostra os segredos do reino. A vocês, os pequeninos, vocês que estão aqui agora comigo, eu mostro os segredos do reino. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. É por isso que ninguém entende. 5 mil homens sendo alimentados com 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de cevada ainda, não era nem pão de trigo. 5 pães e 2 peixinhos alimentando 5 mil homens. Ninguém vai entender, irmão. Jesus mandando Pedro pescar e falar assim, o primeiro peixe que você pegar, abre ele, tem a moeda lá, você paga o meu imposto e paga o seu. Eu não preciso pagar não, porque eu sou descendente de Davi, mas paga o meu lá também. Não, ninguém vai entender, irmão, o sistema hoje, o intelecto humano, a ciência, a física, a filosofia, não vai entender o que Deus faz. Aqui mesmo ele falou, ele falou, mas para os que estão de fora do reino, as pessoas que estão fora do reino, irmão, tem que desenhar para elas igual criança, é igual criancinha, tem que desenhar certinho lá, falar desenhando. E olha que as pessoas, elas são espertas, elas são estudiosas. Me prova na Bíblia Jesus falando com algum estudioso sobre isso. Eu provo Nicodemos. Nicodemos era formado. Olha para você ver, Nicodemos trabalhava para Deus. Nicodemos era formado em teologia, mas ele era formado na religião. O Nicodemos não era formado joelho no chão, entendeu? Nicodemos não era formado em oração, ele era formado na religião. Ele tinha um título. Nem todos que estão trabalhando para Deus nasceu de novo. Nem todos que estão dentro da igreja nasceu de novo. Nem todos que estão ou na católica ou qualquer outra religião ou evangélica nasceu de novo. Nicodemos era um cara que era estudioso. Nicodemos era um cara que era formado em teologia, mestre da lei na época. Nicodemos era um cara que tinha mestrado em teologia, o cara era o cara. Lá a Bíblia fala que Nicodemos era professor dos professores. Entendeu? E Jesus chega para o cara e fala assim, você tem que nascer de novo. Imagina só a cabeça de um cara desse, irmãos. O cara era formado em tudo. O cara, certamente, ele era formado também em ciência, sabia muita coisa. Batia de frente com todos. Aí Jesus chega para um cara e fala assim, você tem que nascer de novo. Tem que nascer por quê? Nicodemos não era formado joelho no chão. Nicodemos não conhecia Jesus de verdade. Nicodemos conhecia a palavra de Deus, não o Deus da palavra.
Tem gente aqui que conhece a Bíblia de salteado, irmão. Eu já falei com gente aqui, mas a Bíblia fala isso. Irmão, eu já vi que você conhece muito a Bíblia, você só não conhece o Deus da Bíblia, né? Parabéns. Você conhece muito a Bíblia, viu? Mas o Deus da Bíblia você não conhece nada. Tem gente que é desse jeito, irmão, conhece muita Bíblia, conhece muita palavra de Deus, mas o Deus da palavra não conhece. Tem gente que conhece muito o Senhor é meu pastor, muito o versículo, o Salmo 23, né, que é o versículo do pastor, mas o pastor do versículo ninguém conhece. Então, o Senhor ele quer te levar a conhecer a palavra de verdade, o Senhor quer te levar a conhecer de verdade o reino. E que quando ele vir falar e falar assim, tá aí, você vai lá e faz isso, você faz e recebe. Quando Deus vem falar para você, Thaisa, vai lá e faz isso, você não vai ficar questionando, Senhor, mas eu vou pescar o primeiro peixe, que loucura, lá vai ter um dinheiro lá, como assim? Não, as coisas de Deus você não fica raciocinando, as coisas de Deus você não tem que ficar, 1 mais 1 para Deus não é 2, irmãos. 1 mais 1 para Deus não é 2, a matemática de Deus não é a nossa matemática, irmão. A nossa ciência não é a ciência de Deus, irmão. A ciência de Deus é outra, irmão. Se for possível Deus criar um coração, Ele cria. Se for possível Deus criar um pulmão novo, Ele faz um pulmão novo, córnea novo. Se for possível Deus criar retina nova nos seus olhos, Ele vai criar retina nova. Se for possível Deus criar, irmão, veias, juntas e medulas, osso novo. Se for possível Deus criar novamente voltar ao seu movimento. Não, se for possível Deus criar um movimento novo, todo no seu corpo, Ele volta, tira o ser da cadeira de roda, tira o ser da cama. O problema é que a gente não quer viver num ambiente, né, de reino. Meu Deus, é muito forte isso. Então viva num ambiente de reino. Viva num ambiente onde quando Jesus fala para você faça, você não fica questionando, irmão. Se Deus fala assim, Deus chegou para os discípulos, quantas pessoas tem? Mais de 5.000 homens, Senhor, fora crianças e mulheres. O que a gente tem de dinheiro? Não, Judas sumiu, Judas não está nem no meio de nós aí, Judas sumiu com a bolsinha de dinheiro. E outra coisa também, nem se tivesse dinheiro também dava para comprar pão para esse tanto de gente. Entendeu? E eles começaram a calcular. Se eles soubessem quem Jesus era, eles nem calculavam tanto. Mas Jesus já falou para eles, não, então vai buscar 5, vê quem tem comida aí. Achou uma criança com uma lancheirinha, com 5 pãezinhos de cevada, que não era nem pão de trigo. Depois achou junto os peixinhos pequenos, que era uma bolsa de criança, e até que eram uns peixinhos pequenos. Imagina, irmão, multiplicando, colocando peixe dentro do pão e dando, todo mundo comendo. Então a matemática de Deus não é nossa matemática, irmão. Talvez você está endividado, está complicado aí, sua vida financeira está meio cheio de dívida. Talvez você está cheio de dívida, cheio de complicações. Deixa Jesus agir na sua vida, deixa Ele movimentar o reino. Entra no reino. O reino de Deus não é 1 mais 1, não é 2. No reino de Deus, irmão, 1 mais 1 não é 2. No reino de Deus, irmão, é o peixe que pula dentro do barco. No reino de Deus, irmão, Deus cria, Deus faz vir um peixe sobre você, Deus faz vir uma situação sobre você do dia para o outro e resolver seu problema. No reino de Deus, irmão, a cura vem. No reino de Deus, a cura, os câncer sai agora. No reino de Deus, irmão, a falta de ar sai agora. No reino de Deus, irmão, o sangue limpa agora. No reino de Deus, irmão, seus rins é limpado agora. No reino de Deus, irmão, a sua visão é curada. No reino de Deus, no reino de Deus não existe escassez, não existe, irmão, você viver sobrevivendo em cima de doença, sobrevivendo em cima de miséria, entra ano, sai ano, mesma coisa. Então o que Jesus disse a eles, a vocês eu mostro os segredos do reino. Então, se vocês querem viver uma vida em Deus, para de questionar. Porque quem está no reino não tem que questionar mais nada. No reino de Deus, irmão, cai fogo do céu, abre mar. No reino de Deus acontecem coisas loucas. Deus ele não é limitado ao tempo nem ao espaço. Deus não é limitado ao sistema da física. Deus não é limitado à nossa física, irmão. Deus não é limitado, irmão, à nossa física de que se for possível dele andar sobre as águas, ele anda, ele já andou. Se for possível de você andar sobre as águas, ele faz você andar. Se for possível de fazer qualquer uma loucura aí. A Bíblia fala que Deus ele parou até o sol, ele parou a terra,
por causa de um homem só. Se for possível Deus parar a terra por causa de um homem, por causa de você, ele para. Deus abriu o mar por causa do povo dele. Né? Aí meu cientista, mas irmão, eu não estou nem aí com cientista, eu não estou nem aí com físico, eu não estou nem aí com estudioso. Aqui a Bíblia mesmo fala, a vocês eu mostro os segredos do reino. Mas para o cientista, para o físico e para o estudioso, para aquele cara que fica batendo de frente, entendeu? Eu vou ter que ensinar ele escrevendo, tem que desenhar, tem que ensinar desenhando bonitinho para ele. Então é isso que Deus quer trazer. Deus quer fazer você entender a realidade.